Nessa aula a gente vai falar então sobre iluminação artificial, que é uma das maiores realidades que a gente tem quando a gente vai fazer vídeo, que é você estar dentro de um espaço e iluminar para o seu vídeo. E aí tem um detalhe muito importante, que é exatamente o que eu falei, você iluminar para o vídeo. E não necessariamente só usar a luz como ela está, porque na maioria das vezes o espaço em si, a luz do ambiente, ela não costuma favorecer em relação ao vídeo, porque ela é feita para iluminar o ambiente, mas não necessariamente um personagem. Aqui você vê, né, que a luz do ambiente está um pouco estranha. Por quê? Porque ela normalmente vai vir de cima para baixo. Então ela acaba criando sombras, né, nesse exemplo que você está vendo aqui já no meu celular, sombras bem marcadas. Não é uma luz péssima, digamos assim, mas ela já não favorece tanto quanto a gente quer chegar no final das contas. Então, o que você deve fazer? Assim como a gente fez lá na aula de iluminação natural, é você usar a luz a seu favor. E aí sim, eu recomendo muito que você tenha alguma luz que você possa direcionar para você. E aqui eu vou utilizar como uma base esse bastão de LED. Esse é um bastão de LED de iluminação mesmo, profissional, que você pode utilizar, e você encontra ele nos mais diferentes modelos, mais diferentes preços também, mas o fato desse bastão já ter um controle, ou seja, você poder direcionar para você, já vai mudar completamente o jogo. Eu vou ligar ele aqui, só para você ter uma ideia. E agora você já percebe que a luz ela já está muito mais favorável a mim, né? Eu vou dar uma pequena ajustada aqui na exposição do celular, eu estou com a câmera virada para mim nesse momento. Então, ó, você vê que já muda completamente a relação do que a gente tinha anteriormente. Por quê? Porque a luz ela está, de fato, focada em mim. E aí, com a luz, o detalhe que a gente precisa também ficar muito atento é como é que a gente posiciona essa luz. A gente tem vários caminhos. O caminho que a gente normalmente não vai querer é a luz atrás da gente. Por quê? Ela vai, na verdade, deixar a parte de trás mais clara do que a parte da frente. Então, não é isso exatamente que a gente quer. E, normalmente, em muitos dos casos, eu não quero ela também exatamente frontal, digamos assim. Por quê? Porque quando ela está totalmente frontal, não é que ela fica ruim, mas é porque ela dá uma chapada no rosto, tá? Para alguns tipos de conteúdo, isso até vale a pena, isso aí até funciona. Mas para muitos é legal você ter uma pequena variação entre um lado e outro do rosto, ele facilita até para dar uma desenhada nas feições. Então, a posição ideal seria mais ou menos entre 30 e 40 graus, tá? Se você pensar numa angulação, em relação ao rosto do personagem. Então, ó, só para você ter uma ideia, eu vou movimentando, ó. Totalmente lateral, você vê muita sombra desse lado, ela vai chegando, vai diminuindo essa sombra, tá? Até o momento que eu não tenho praticamente sombra nenhuma no meu rosto, que é quando ela está frontal para mim. Eu costumo utilizar ela nesse ângulo por aqui, tá? E aí, como eu tenho apenas uma luz rolando aqui, o que acontece também é que essa sombra, ela às vezes pode ficar um pouco marcada, de acordo também com o restante da luz que você tem no ambiente. E aí vai uma dica muito interessante, que é você usar um preenchimento. O que é o preenchimento? Preenchimento é uma luz que tem menos intensidade e que ela fica no lado contrário da luz principal. Isso pode ser uma parede que está ali perto, qualquer superfície, na verdade, que acabe refletindo um pouco dessa luz aqui. E no meu caso, eu vou puxar para cá a nossa famosa folha de isopor. E você vai ver, vou posicionar ela aqui do meu ladinho, e você vai ver que agora ela me dá uma relação muito legal. Porque essa luz que estava aqui, né, ela vai atacar esse lado, então é a luz principal do meu vídeo, e desse lado aqui eu tenho esse preenchimento que vem da folha de isopor. Que ele ainda mantém, né, um pouco de sombra, mas deixa o meu rosto muito mais uniformizado em relação ao que eu estou tentando representar aqui. Então, esse tipo de iluminação é uma iluminação muito básica, muito simples, na verdade, que você pode fazer com qualquer tipo de bastão desses aqui. Lógico que eu indico que você invista em bastões que sejam de fato para vídeo e você encontra, tá, facilmente no Mercado Livre, AliExpress, na internet é muito fácil de achar bastão de luz ou bastão de LED.
E aí o que é bom? Esses bastões, eles costumam ter controles de intensidade, de temperatura, né? Se você quer ele mais amarelado, mais branco, digamos assim, e aí você vai conseguir ter muito mais manejo. Quando a gente fala de luz com celular, é importante a gente lembrar que o celular ele tem uma câmera que ele gosta de muita luz, tá? Então por isso que muitas vezes, quando você vai iluminar isso num momento, né, que esteja no ambiente interno, às vezes você não tem um resultado tão interessante quanto você gostaria, porque o celular ele acaba se esforçando muito para te dar um resultado interessante. E aí o outro ponto, né, que a gente já cobriu inclusive sobre a questão das configurações do celular, é você ajustar a sua exposição, para que não fique nem com luz de mais e nem com luz de menos, né? Então eu ficar num ponto ideal, onde o meu rosto ele está bem iluminado, mas eu tenho uma informação boa aqui, tá? Então, isso aqui seria uma luz base que já me facilita muito a vida e que você pode fazer até mesmo com luzes caseiras. Pode ser um abajur, se você quiser usar aqui, poderia ser também, poderia ser uma luminária de mesa, cara, tem várias possibilidades. O lance é você só não ter uma luz que ela é muito dura, sabe? Um foco muito marcado. Então, por isso que esses bastões, pelo fato deles serem maiores, eles já te dão essa suavidade a mais, já te dão esse resultado mais legal. E aí tem uma dica também que é muito boa, cara, é que você, além de você aproveitar a luz que você está usando nos bastões, né, a luz para o vídeo em si, você também pode usar elementos do ambiente para iluminação. Aqui, como eu estou com um quadro vertical, não tem muita coisa aparecendo, né? Basicamente a minha parede ali atrás, tem um pontinho do ar-condicionado ali atrás, mas olha que legal, eu vou ligar uma luz que fica lá atrás da minha mesa para iluminar um pouquinho da parede. Se você observar aí no vídeo, ele agora está vendo que a parede está mais iluminada. E aí ele já dá um volume a mais, né? Deixa eu só ajustar de novo a exposição aqui do meu celular. Então a minha parede já ganha uma informação a mais ali também. Então é um outro ponto luminoso que ajuda a dar volume na sua iluminação. Quando a gente fala de iluminação no vídeo, o grande lance é pensar o seguinte: a iluminação é o elemento que vai dar uma tridimensionalidade numa imagem que é plana, que é bidimensional. E por isso você usar uma iluminação focada no vídeo já vai fazer completa diferença para os seus vídeos. Então, tente aí, a partir de agora, quando você for gravar os seus vídeos, sempre estar mais a favor da luz, ou seja, a luz te ajudar, e não só de cima, ou de trás, ou de lado, você achar a melhor posição e ter essa luz que vai te contribuir aí para a gravação dos seus vídeos. Vale fazer um investimento em iluminação, principalmente pelo fato de que isso é algo que você vai usar o tempo inteiro. Eu aqui no estúdio, né, como eu trabalho profissionalmente com criação de vídeos, eu estou sempre usando luzes diferentes, eu tenho muitas luzes diferentes aqui, mas a minha ideia aqui nessa aula era simplificar, tá? Você parar para pensar, né, que a posição da luz vai fazer total diferença, a intensidade dela também, claro, mas você criar esse ambiente, que no nosso caso aqui a gente usou duas luzes e um rebatedor, né, que é a luz de ataque, uma luz de preenchimento, que seria aqui o nosso rebatedor, né, e aquela luz lá de cenário, só para dar um volume a mais, já fez total diferença, e isso aqui com certeza vai contribuir demais com seus vídeos.